O nosso assunto hoje é a dinâmica das águas oceânicas. Para iniciarmos a nossa conversa do dia, é interessante que a gente fale um pouco sobre as ondas e as marés. Sei que vocês estão acostumados aí, aquele final de ano, dar aquele passeio lá na praia. Então vocês estão acostumados ali com o movimento da onda do mar. Mas, se fosse necessário uma explicação do porquê que surgem aquelas ondas ali, talvez alguns teriam aí essa dificuldade em explicar esse fenômeno. Então, a gente vai entender melhor essa situação a partir de agora. Então, as ondas lá do mar, elas têm origem a partir da ação dos ventos. São os ventos que vão empurrar ali aquela água, gerando ali uma espécie de movimento circular. Então, o nosso slide, ele apresenta aqui uma imagem mostrando exatamente esse movimento, então, das ondas. Então, eu tenho a ação do vento fazendo com que essas águas se desloquem, e esse deslocamento ele se dá de forma circular. Então, na nossa imagem, observando aqui pelo cursor do mouse, eu tenho a crista. Então, quando eu falo assim, fulano está na crista da onda, então ele está no ponto mais alto dessa onda. Então, sempre que a gente ouvir falar sobre a crista da onda, quer dizer que eu estou no ponto mais elevado, então, da minha onda. E essa onda, em algum momento, ela vai ser quebrada. E como que isso ocorre? A onda ela vai ser quebrada quando, coloquei aqui no slide, a profundidade do mar for igual a metade da distância entre as cristas. Então a gente falou que a crista é a parte mais elevada aí da onda. Imagine que eu tenho ali uma onda com 8 metros de altura. Então, quando eu tenho 8 metros de altura para a onda e eu tenho uma profundidade do mar que seria a metade da distância entre as cristas, ou seja, eu teria aqui uma profundidade de 4 metros, quando isso ocorrer, a minha onda, então, ela será quebrada. Então, geralmente, as ondas que eu tenho ali uma altura mais elevada, essa onda, de algum momento ali, ela vai ser quebrada, porque ela vai chegar a um determinado momento em que eu vou ter ali a profundidade do mar sendo igual a metade da distância entre as cristas da onda. Onda de 8 metros, profundidade do mar de 4 metros, essa onda, então, ela é quebrada. E qual que é a importância de entender essas situações que envolvem a formação das ondas? A importância disso tem a ver com a questão da sedimentação. Então, quando eu tenho esse movimento dos ventos deslocando as águas, formando então as ondas, junto com essas ondas, eu tenho também uma série de sedimentos que são trazidos aí para as áreas continentais. Então, a formação das ondas, ela é importante no processo de sedimentação. Em algum momento, essa onda ela traz sedimentos. Quando eu tenho lá o recuo dessa onda, alguns desses sedimentos voltam ali para o mar. Então, daí a importância do estudo das ondas. Além das ondas, é interessante estudar também a questão que envolve as marés. E a formação das marés, ela se dá em função da ação gravitacional. E aí essa ação gravitacional, principalmente a ação exercida entre a Lua e a Terra. Por que eu estou colocando principalmente? Porque o Sol, ele também exerce algum tipo de influência em relação às marés. Porém, como a distância da Lua em relação à Terra é menor do que a distância do Sol em relação à Terra, a ação da Lua sobre as marés ela é maior do que a ação que eu tenho ali envolvendo a massa do Sol. Então, as marés elas são formadas quando eu tenho ali a atração gravitacional da Lua em relação à Terra, e essa atração ela vai puxar, digamos assim, poderia ter colocado o puxa aqui entre aspas no slide, então ele vai puxar essa água, fazendo com que essa água suba, é a chamada maré alta. Então, a maré alta ela será formada quando eu tiver uma atração gravitacional maior da Lua em relação à Terra. Quando essa atração gravitacional ela diminui em determinados pontos, eu vou ter ali, então, as chamadas marés baixas. Então, encontram-se em locais distantes da gravidade, em que a água, então, ela vai descer. É a chamada maré baixa, quando eu tenho uma menor atração gravitacional. E aí,
É interessante que a gente entenda também que essa maior ou menor atração gravitacional se dará em função da posição que eu tenho da Lua em relação à Terra. Então, a posição da Lua em relação à Terra, ela me dá as chamadas fases da Lua. Então, as fases da Lua aqui é que vão determinar se eu tenho uma maré alta ou se eu tenho uma maré baixa. Então, a imagem colocada aqui no nosso slide, ela ilustra esta situação. Então, tenho aqui, observando pelo cursor do mouse, o que eu estou chamando de lua nova. Então, a lua nova ela vai ser formada quando eu tenho aqui, então, a Lua interceptando o Sol. Então, a Lua ela está aqui entre o Sol e a Terra. Eu tenho a formação da lua nova. À medida que essa lua ela vai se deslocando, uma observação interessante aqui que eu tenho que fazer também é em relação aos movimentos que a Lua executa. Lá no início do ano, quando a gente ainda estava nos estudos presenciais, a gente falou dos movimentos da Terra. Eu sei que vocês lembram lá do movimento de rotação e também do movimento de translação da Terra. Só que a Lua ela também executa alguns movimentos. Entre os movimentos que a Lua executa, ela também faz o movimento de rotação. Então, a Lua ela também gira em torno do seu eixo. Só que, além do movimento de rotação, a Lua ela também faz um movimento chamado de revolução. O que é o movimento de revolução? É esse movimento em que a Lua faz em torno da Terra. Então, a Lua girando em torno aqui da Terra, é isso que eu chamo de movimento de revolução. Então, a Lua, na verdade, ela faz 3 movimentos. A rotação, em que ela gira em torno do seu próprio eixo. Ela faz esse movimento que eu expliquei, que é a revolução. A Lua gira em torno da Terra e ela faz também a translação junto com a Terra, que é quando ela está fazendo o quê? Ela está girando em torno do Sol. Então, a Lua ela executa 3 movimentos importantes para a gente. Revolução, rotação e translação. Esse movimento de revolução e de rotação, para que esses 2 movimentos aconteçam aqui, eu tenho um período de 28 dias. Então, para que ocorra o movimento de revolução, que é a Lua, então, girando em torno da Terra, isso demora aí um prazo de 28 dias, e nós sabemos que são 4 as fases da Lua. Então, se eu pego lá 28 e divido por 4, eu vou encontrar 7 como resposta. Então, cada fase da Lua tem um período de duração de 7 dias. Então, explicado aqui esses movimentos que a Lua executa, a gente pode voltar aqui para as fases da Lua que eu tinha começado a explicar, mas não comentei sobre os movimentos. Então, esse movimento que está sendo exercido aqui, em que a Lua ela está girando em torno da Terra, é um movimento de revolução. Então, durante esse movimento, a Lua ela está entre o Sol e a Terra, eu tenho a chamada Lua nova. À medida que eu vou tendo aqui um movimento de revolução, imagine aqui a Lua como se ela estivesse abaixo da Terra. Eu tenho a Lua crescente, tenho a Lua, quando ela está oposta aqui ao Sol, a Lua cheia, e caminhando para o final aí desse ciclo do movimento de revolução, eu tenho a Lua minguante. Para facilitar aqui que a gente entenda o processo aqui da formação das fases da Lua, a gente pode fazer uma espécie de brincadeira ou de analogia aqui com o desenvolvimento de uma pessoa, de um ser humano aqui. Quando eu tenho lá uma pessoa que acaba de nascer, por exemplo, uma pessoa criança, pessoa nova. Então, essa pessoa nova, ao longo do tempo, ela vai crescer. Então, a pessoa nova, essa pessoa, ao longo do tempo, ela vai crescer, vai chegar a um ponto em que essa pessoa vai se tornar um adulto. Então, esse adulto constantemente aí fica de saco cheio, é a minha lua cheia. E aí, caminhando aí para o final do ciclo, esse adulto, então, que já está de saco cheio, ele vai minguando gradativamente, formando, então, a lua minguante. Então, isso aqui é só uma brincadeira para a gente entender aqui essa questão das fases da lua. Então, é a lua nova, ela vai crescendo, se torna lá uma lua adulta, vai ficar de saco cheio, depois ela caminha aí para o final do ciclo, para o final da sua vida, no caso do ser humano, ele vai minguando, formação da lua minguante. Então, essas são aí as fases da Lua. E essas fases, elas são importantes para entender 2 situações aqui ainda em relação às marés, que é o que eu chamo de maré de Cisígia
e a maré de quadratura. Então, essas duas nomenclaturas podem ser encontradas aí em questões de prova, seja uma questão criada lá pelo sistema positivo, ou mesmo uma questão aí em uma avaliação externa, numa avaliação do Enem, por exemplo, vocês podem encontrar essa nomenclatura, maré de Syzygia e maré de quadratura. E aí eu tenho que saber do que se trata essa situação. No caso da maré de Syzygia, eu estou falando que eu tenho uma força gravitacional ali que vai ser exercida pela Lua, só que essa força gravitacional ela vai ter a ajuda, digamos assim, da força gravitacional do Sol. Então, a maré de Syzygia, na verdade, é o ponto em que eu tenho a maré mais elevada. Então, falou de maré de Syzygia, lembrar das marés altas, é o ponto em que eu vou ter a maré mais elevada, porque a atração gravitacional que a Lua está exercendo sobre a Terra é grande e junta-se a isso a força gravitacional exercida pelo Sol. Então, estou somando a força gravitacional da Lua mais a força gravitacional do Sol, e aí eu torno, então, tem a formação, digamos assim, de uma maré mais elevada, que é a maré de Syzygia. Isso vai ocorrer quando a Lua estiver na fase lá de Lua cheia ou de Lua nova. Então, quando ocorrer essa situação, eu tenho os pontos em que eu tenho as marés mais elevadas, e aí eu tenho a formação da maré de Syzygia. A imagem colocada aqui no nosso slide, ela está mostrando essa situação. Então, eu tenho aqui a ação do Sol e a ação da Lua. Então, eu estou somando aqui a atração gravitacional do Sol e da Lua. Isso me dá uma maré muito elevada. Já a maré de quadratura, aqui a situação ela muda, porque agora a ação gravitacional do Sol e da Lua, elas estão em sentidos opostos. Então, observa aqui na imagem do slide, eu tenho a atração gravitacional do Sol em relação à Terra, mas a posição da Lua em relação à Terra aqui, ela está no sentido oposto. Eu não consigo somar a atração gravitacional do Sol mais a atração gravitacional da Lua aqui na maré de quadratura. Então, nesse momento, eu vou ter a formação de uma área de maré baixa. Então, maré baixa, maré de quadratura, e a maré de Syzygia é quando eu tenho lá a soma da ação gravitacional exercida pela Lua e pelo Sol. E aí eu tenho a maré alta, então. Então, lembrar dessas nomenclaturas no momento em que a gente for fazer algum tipo de avaliação. Dando sequência aqui à nossa apresentação, eu tenho a questão das correntes marítimas. Eu sei que vocês lembram que lá no volume 3, quando a gente estava estudando a climatologia, falamos dos elementos e dos fatores climáticos, a gente comentou algumas coisas relacionadas às correntes marítimas. Porém, agora, quando a gente fala a respeito aqui da dinâmica das águas oceânicas, volta para a gente esse assunto das correntes marítimas. Então, as correntes marítimas, elas interferem, coloquei aqui no slide, interferem na temperatura e na umidade do ar. Quando elas fazem isso, elas vão, de alguma maneira, interferir ou afetar o clima das regiões litorâneas, das regiões costeiras. Então, quando eu falar de corrente marítima, eu estou falando do deslocamento das águas do mar, deslocamento das águas do oceano. E aqui, na imagem colocada aqui no nosso slide, a gente observa diversos tipos de setinhas. Setinhas aqui, algumas em vermelho, outras em azul. Então, essas setinhas aqui, elas estão me mostrando, de acordo com a legenda, as setinhas em azul são as correntes frias, as setinhas em vermelho são as correntes quentes. Então, o que vai fazer a formação de uma corrente marítima ser quente ou fria? Isso depende da área em que essa corrente for formada. Então, se eu tenho uma corrente marítima que é formada numa área próxima à linha do Equador, a gente sabe que as áreas próximas à linha do Equador são áreas, são pontos em que eu tenho temperaturas mais elevadas. Então, obviamente, aquela corrente marítima formada próxima à linha do Equador será uma corrente marítima quente. E aí, à medida que essas águas vão se deslocando, elas levam junto com elas as características do local de origem. Então, se aquela corrente marítima ela foi formada num local quente, então ela vai levar essas características para as áreas costeiras, para as áreas litorâneas em que ela passa. Da mesma maneira, vai acontecer
com a corrente marítima fria. Então, são aquelas correntes formadas próximo das áreas polares. Então, essas correntes frias, elas vão levar essas características de diminuição de temperatura para as áreas costeiras, para as áreas litorâneas em que elas passarem. E é importante citar que as correntes marítimas frias, elas contribuem bastante para a formação das áreas de deserto. Então, as áreas litorâneas em que eu tenho a passagem de correntes marítimas frias, elas são aí importantes na formação dos desertos, porque a corrente fria, ela gera uma área de alta pressão. Lembra que nós falamos em aulas anteriores, lá em etapas anteriores, na verdade, que nós falamos do deslocamento dos ventos, que os ventos sempre saem das áreas de alta para baixa pressão? Eu ainda brinquei que o vento ele não gosta de frio, então ele sai das áreas frias e vai em direção às áreas quentes. Então, uma corrente marítima fria, o que está acontecendo ali? Esse deslocamento dela vai fazer com que eu não consiga ter a chegada aqui nessa região de massas de ar para trazer umidade, para trazer precipitações para aquele local. Então, as áreas em que as correntes frias passam acabam contribuindo para a formação de desertos. Claro que eu tenho outros fatores que vão auxiliar na formação de um deserto, mas a passagem de uma corrente marítima fria colabora, auxilia, ajuda aí para a formação de desertos. Então, ainda dentro do assunto das correntes marítimas, a gente pode falar que as correntes, elas são originadas, então, pela ação dos ventos. Então, da mesma forma que a gente falou lá no início da aula sobre a questão das ondas, os ventos vão fazer com que as águas marinhas se desloquem. Então, a ação dos ventos, junto com o movimento de rotação da Terra e diferenças associadas às questões que envolvem temperatura e densidade e a salinidade presente ali nas águas marinhas, nas águas oceânicas, então é isso que vai fazer com que essa corrente ou esse volume de água ali no mar ou no oceano se desloque. Então, o vento associado com o movimento de rotação da Terra e essas diferenças de temperatura e densidade e a maior ou menor quantidade de sal em determinado ponto do mar ou do oceano. Então, isso vai colaborar lá para a formação das correntes marítimas, que podem ser correntes mais profundas ou correntes superficiais. Quando eu falo que é uma corrente marinha superficial, significa que esse deslocamento de água marinha ou oceânica ali, ele se dá naquela água que está mais próxima da superfície. Quando eu tenho uma corrente formada em águas mais profundas, eu estou pegando a água marinha ou a água oceânica que está mais lá no fundo do mar e estou fazendo com que ela se desloque. Então, quando eu tenho a formação de uma corrente em que as águas um pouco mais profundas se deslocam para a superfície, eu chamo isso de ressurgência. Então, a ressurgência nada mais é do que um deslocamento de água marinha ou oceânica, só que esse deslocamento ele se dá na água que está numa profundidade um pouco maior. Então, a corrente ela pode ser superficial, então aquela água bem ali na superfície vai se deslocar, é um tipo de corrente marítima, e a outra tipo, digamos assim, de formação de correntes marítimas se dá quando eu tenho a água lá em situações em que eu tenho uma profundidade um pouco maior do mar ou do oceano. E aí gera a ressurgência, essa água mais profunda que vem em direção à superfície, traz com ela ali uma série de nutrientes que atraem, por exemplo, os peixes. Então, as áreas em que eu tenho esse fenômeno chamado de ressurgência favorece bastante a atividade pesqueira. Então, os pescadores gostam muito das áreas em que eu tenho ali a formação da ressurgência, porque aumenta a quantidade de peixes que vão exatamente buscar esses nutrientes que estão vindo lá das partes mais fundas do mar ou do oceano. Então, após a gente comentar sobre as correntes marítimas, eu tenho também uma coisa que eu chamo de circulação termoalina. Isso nós não falamos lá no estudo da climatologia. Então, aqui já entraria um fato novo, digamos assim, em relação a essa circulação das águas marítimas ou águas oceânicas aí. Então, quando eu falar de circulação termoalina,
eu estou falando da circulação de águas profundas. E aqui eu estou falando de uma profundidade muito maior do que aquela profundidade que gerou lá o fenômeno da ressurgência. Então, tem o deslocamento da água superficial dentro de uma determinada profundidade. Eu tenho uma formação de uma corrente marítima que gera a ressurgência. Em profundidades ainda maiores, eu tenho a circulação termoalina, que aí vocês podem encontrar o nome circulação profunda. Então, essa circulação de águas muito profundas lá no mar ou no oceano, ela se dá em uma velocidade menor. Então, a água ela vai se deslocar de forma lenta, de forma muito devagar. E aí, o principal fator para gerar esse deslocamento das águas bem lá no fundo do mar ou do oceano tem a ver com a questão da temperatura e da salinidade. Então, dependendo da temperatura, nós estudamos lá, lembra quando a gente falou das placas tectônicas, que eu falei das correntes de convecção? Então, aquelas correntes de convecção, elas serão aplicadas aqui dentro da circulação termoalina. Como eu tenho diferenças de temperatura e de salinidade é a quantidade de sal que eu tenho então no mar. Então, como eu tenho essa situação, faz com que as águas se desloquem das áreas menos densas. Então, as áreas menos densas são áreas mais leves. Então, os pontos em que eu tenho uma menor quantidade de sal, vou ter uma densidade menor. Então, essa água, nessa parte com menor quantidade de sal, tende a se deslocar para as áreas mais elevadas. E os pontos em que eu tenho uma maior quantidade de sais ali, vai gerar um momento em que eu tenho uma densidade maior. Então, essa água se desloca para partes ainda mais profundas ali do mar ou do oceano. Então, sempre que falar de circulação termoalina, estou falando simplesmente de uma circulação de águas marinhas ou oceânicas em profundidades muito grandes. E aí, principalmente, temperatura e densidade são os fatores que contribuem para esse deslocamento, que é um deslocamento muito lento, se comparado com o deslocamento das águas aí das correntes marítimas. Então, só para a gente ter ciência aí desse ponto, dessa nomenclatura, caso apareça isso para a gente aí numa prova, falando de circulação termoalina. Então, agora a gente já sabe do que se trata aí. Chego, então, na nossa apresentação, falando dos recursos hídricos do planeta. Logo lá no início do nosso volume 4, a gente já comentou alguma coisa em relação aos recursos hídricos, mostrando como que é feita essa distribuição aí ao redor do planeta. Então, nós vimos que boa parte do volume de água que a gente tem disponível são águas salgadas. Então, se a gente for pensar em termos de recurso renovável ou não renovável, a água por si só, ela seria um recurso que eu posso considerar como renovável. Porém, a água doce, que seria a água disponível para o consumo, nós vimos que ela está numa proporção muito pequena. Então, eu tenho ali menos de 5% da água disponível no planeta de água doce. Então, essa água doce, essa já não é renovável. Essa a gente pode ter o esgotamento dela aí ao longo do tempo. E essa porcentagem que já é pequena, ela ainda está mal distribuída ao redor do planeta. Que é isso que está mostrando o mapa colocado aqui no nosso slide. Então, observando aqui pela legenda, os pontos em que eu tenho a escassez absoluta de água são os pontos aqui de cinza ou de marrom, aqui num tom mais escuro. A gente consegue observar que são áreas em que praticamente eu não tenho a existência de recursos hídricos ali. Eu praticamente não tenho água nenhuma. Em compensação, eu tenho outras áreas, os tons, por exemplo, aqui de verde, ou que seria um marrom um pouquinho mais claro aqui, que são aqueles locais em que eu tenho ali abundância de recursos hídricos, que eu tenho um volume mais considerável aí de água. Então, em função desses recursos hídricos estarem mal distribuídos aí no planeta, isso acaba gerando conflitos. E esses conflitos, então, alguns pesquisadores, alguns cientistas aí alegam que se porventura a gente chegar a ter um novo conflito, uma nova guerra mundial, que seria a Terceira Guerra Mundial aí, uma das causas prováveis para isso seria exatamente a disputa pelos recursos hídricos,
a disputa pelas águas. E aqui, quando a gente pensa nos conflitos que já existem na atualidade, relacionados aí à disputa pela posse desses recursos hídricos, a gente tem que levar em conta o seguinte: os rios, tem lá um rio que abastece uma determinada localidade, por exemplo, esse rio ele não obedece às fronteiras políticas. Imagina lá que eu tenho um determinado rio e fala, não, aqui, por exemplo, é um país A. Então eu não posso passar para o outro lado que vai ser país B, deixa eu fazer um desvio aqui no meu rio. Então o rio ele não obedece às fronteiras políticas. Então é normal de acontecer situações em que eu tenha um determinado rio que ele passa aí por 2 ou até mais países. E aí esses países, eles terão que compartilhar esses recursos hídricos. Imagina que eu tenho um rio qualquer e esse rio está dividido entre os países A e B. No país A é o local em que eu tenho as principais nascentes aí desse rio. Se a população do país A começar a utilizar em excesso essa água, esses recursos hídricos, pode ocorrer situações em que lá no país B pode começar a faltar água. Então isso pode ser uma causa para um possível conflito. Então existem aí ao redor do mundo na atualidade, já que esse recurso está mal distribuído, conflitos pela posse de recursos hídricos. Cito aqui, por exemplo, um conflito que a gente tem na atualidade que envolve Índia e Paquistão. Então, Índia e Paquistão, entre outras razões, tem questão religiosa, tem vários fatores ali que faz com que esses dois países entrem em conflitos. Mas uma das razões do conflito entre Paquistão e Índia tem a ver com recursos hídricos. Eu tenho o rio Indo, que está ali na divisa entre Paquistão e Índia, e os dois países eles brigam ali pela posse dessa água. No nosso slide, eu tenho aqui uma manifestação em Cochabamba, na Bolívia, e aqui essa manifestação está acontecendo porque eu tenho uma série de empresas que estavam ali interessadas em privatizar a captação dos recursos hídricos ali na Bolívia. Ou seja, toda a água disponível no país passaria a pertencer a uma empresa, e aí essa empresa ela poderia comercializar essa água com a população, cobrando ali valores que, provavelmente, boa parte da população boliviana não teria condições de arcar com esses custos. Então, aqui, mais um conflito relacionado à questão dos recursos hídricos. Então, empresas querendo privatizar esse recurso para comercializarem isso depois com a população. Entre várias outras situações, eu tenho a região do Oriente Médio. Então, já devem ter ouvido falar ou acompanhado alguma notícia na televisão que envolve, por exemplo, Israel e Palestina. Então, Israel e Palestina, eles entram ali em conflito por várias razões. Questões que envolvem religião, política, questões econômicas, questões históricas. São vários os motivos. Mas entre esses vários motivos, eu tenho também a posse de recursos hídricos ali na região do Oriente Médio, que é um recurso muito escasso naquela área. Então, ali é uma outra situação em que envolve a disputa pela posse da água. E ainda nessa questão, eu comento agora, relacionando os recursos hídricos com as questões ambientais. Vocês já devem ter também ouvido aí na TV alguma notícia falando sobre fenômenos chamados lá de El Niño e de um fenômeno chamado de Laninha. Então, esses dois fenômenos, eles vão acabar, de alguma maneira, interferindo nessa distribuição dos recursos hídricos aqui. O que seria esse chamado El Niño? Então, eu coloquei aqui no nosso slide que o El Niño ele tem origem no Oceano Pacífico, porém, as implicações desse fenômeno El Niño, elas são de caráter global. Elas acabam afetando todo o mundo de alguma maneira. O que é o El Niño? É o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Então, as águas ali do oceano, elas vão ficar numa temperatura mais elevada do que seria a situação natural. Quando isso ocorre, gera para a gente uma série de problemas que eu vou comentar daqui a pouco. Então, esse comportamento anormal, fazendo com que as águas do Pacífico elas se tornem ali mais quentes do que o normal, elas se dão por quê? Numa situação normal, a gente falou que os ventos eles auxiliam
lá no deslocamento das águas marinhas e oceânicas. Falamos das correntes marítimas. Então, no caso dos ventos alísios, que ajudam nesse deslocamento aí das águas, eles normalmente empurram, coloquei o empurram aqui entre aspas no slide, eles empurram as águas do Oceano Pacífico em direção à Austrália. Só que por alguma razão que ainda é desconhecida pela comunidade científica, então ainda não existe uma explicação para falar por que isso acontece, essas águas que deveriam ir em direção à Austrália, elas são desviadas. Por quê? Os ventos alísios eles vão diminuir a velocidade ali do deslocamento dessas águas e a água que deveria ir para a Austrália, ela vai parar no litoral peruano. Então, quando isso acontece, gera uma série de conflitos. O nome El Niño aqui, ele foi dado, inclusive, por um grupo de pescadores peruanos. Então, eles perceberam ali um volume muito significativo de peixes morrendo, e esses peixes estavam morrendo porque as águas ali no litoral peruano possuíam uma temperatura mais elevada do que o normal. Isso afetou os peixes ali que acabaram morrendo. Então, esse grupo de pescadores, eu estava ali na proximidade com o Natal, então a questão do menino Jesus e tudo, eles deram o nome desse fenômeno de El Niño, o menino. Então, a tradução aí para o português seria o menino, então o menino Jesus, porque o fenômeno ele foi descoberto ali por pescadores peruanos em data próxima ao Natal, por isso o nome de El Niño. Então a explicação do porquê que essas águas que deveriam ir para a Austrália foram parar no Peru, essa explicação ela ainda não existe. A comunidade científica ela busca entender esse fenômeno. Então é uma coisa relativamente recente que a gente busca explicações aí para essa situação. Outra coisa que a gente não sabe sobre o El Niño é de quanto em quanto tempo isso acontece. Eu posso ter El Niño esse ano e passar aí 3, 4, 5 anos sem que esse fenômeno volte a ocorrer. Eu não tenho uma periodicidade para o fenômeno do El Niño e para o fenômeno do Laninha, que a gente vai comentar aí nos próximos slides. Então, comentei que essas águas aquecidas elas vão em direção ao litoral peruano e as consequências disso. Quando eu tenho as águas com a temperatura mais elevada, isso vai fazer aumentar o quê? As taxas de evaporação. Se está aumentando as taxas de evaporação, eu vou ter a formação de nuvens e essas nuvens vão alterar o sistema global de circulação do ar. Porque, em consequência do El Niño, vai chover mais em alguns lugares e em outras áreas eu vou ter ali períodos muito grandes de secas. Então, eu vou ter secas prolongadas em algumas áreas. Então, isso é a principal consequência aqui do El Niño para a questão ambiental. Como as águas elas estão na temperatura maior, evapora mais, forma mais nuvens, provoca mais chuvas. Só que essas chuvas elas são provocadas em algumas áreas e deixam de cair em outras. Então, por isso que esse fenômeno ele é bastante importante e significativo aqui nas questões ambientais, nas mudanças climáticas. Então, esse mapa que foi colocado aqui no nosso slide mostra para a gente áreas, países que são atingidos ou que sofrem aqui com esse problema do El Niño. Então, se eu pensar na América do Sul, no caso aqui o Brasil, por exemplo, Brasil, o Peru que a gente citou, Chile, então são os países da América do Sul que mais sofrem com os problemas relacionados ao El Niño. Tenho ainda, comentei aqui no início que o El Niño ele tem um caráter global, então ele acaba afetando também os Estados Unidos, Austrália, que ia receber as águas mais quentes lá, vindas dos ventos alísios. Essas águas vão parar no litoral peruano, então a Austrália é afetada, Índia, Filipinas, Indonésia. Então são vários os países que são afetados pelo El Niño em diferentes épocas do ano. Então é isso que o mapa anterior e esse aqui mostram para a gente, que em determinadas épocas do ano, alguns países são mais ou menos afetados aí pela ação do El Niño, desse aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Então isso que é o El Niño, o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. E gera uma série de implicações, porque ele está alterando a circulação geral aí do ar, já que ele vai provocar chuvas em algumas áreas e secas
em outras regiões aí do globo. O irmão do El Ninho é o Laninha, a menina. Se o El Ninho é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, o Laninha nada mais é do que o resfriamento das águas também do Pacífico. Só que as implicações, os efeitos aqui do Laninha, eles são menores do que os efeitos do El Ninho. Não que eles não existam, só que os efeitos aqui, os impactos, eles são menores. Então ele tem sido estudado aí há pelo menos 15 anos, mas da mesma forma que o El Ninho, ainda se sabe muito pouco sobre o Laninha. Período de quanto em quanto tempo que ele acontece, quais são as razões reais que justificam as águas do Pacífico terem ali quedas de temperatura. Então essas explicações, elas ainda não existem. Existem uma série de suposições, de teses ainda que necessitam de comprovação. No caso do Laninha para o Brasil, quais são os impactos que o Brasil sofre aí com isso? Então, Laninha faz com que o Acre, por exemplo, Rondônia e áreas, tanto no centro-oeste quanto no sudeste do Brasil, tenham quedas mais significativas de temperatura. Então, Laninha traz frio para estas regiões. Em contrapartida, no sul do país, ocorrem ali períodos de secas mais prolongadas. Nós vimos que os tipos climáticos que aparecem, por exemplo, no sul do Brasil, que é o clima subtropical, é um tipo climático que tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Quando eu tenho a atuação do Laninha, essas chuvas que eram bem distribuídas, elas se tornam irregulares. Então, eu vou ter períodos de secas aqui em algumas áreas da região sul. Já no litoral do Nordeste brasileiro, eu tenho as chuvas mais frequentes. Então, é importante que a gente entenda que tanto o El Ninho quanto o Laninha trazem aí implicações globais que envolvem as questões relacionadas ao meio ambiente. E aí eu tenho também outro problema que envolve a disponibilidade de recursos hídricos e as questões ambientais, que é a questão da chuva ácida. Então esse fenômeno da chuva ácida, ele ganha força, digamos assim, depois lá do período da Revolução Industrial, que é quando a Inglaterra começa a se industrializar e essa industrialização posteriormente vai se espalhar aí ao redor do mundo. Por que a Revolução Industrial tem a ver com a chuva ácida? Porque a chuva ácida nada mais é do que os poluentes que são derivados lá da atividade industrial, junto com as outras ações que envolvem aí o homem, a ação antrópica, então a utilização, por exemplo, de veículos que tem a queima de combustíveis fósseis, que aumenta a quantidade de poluentes na atmosfera. Então tudo isso contribui para a questão da chuva ácida. Esses poluentes, eles vão se misturar ali com a água da chuva e vai tornar então essa precipitação ácida. Então, na atualidade, eu posso afirmar para vocês o seguinte, que toda chuva, toda vez que começar a chover, essa chuva ela terá um grau, por mais que seja pequeno, de acidez. Então, eu posso afirmar que toda chuva ela é ácida. Então, toda chuva é ácida porque essa chuva sempre estará em contato com poluentes presentes aí na atmosfera. Claro que locais em que eu tenho atividade industrial mais intensa, utilização de veículos aí pela população em grande escala, então isso aumenta a quantidade de poluentes e aumenta também o nível de acidez ali da chuva. Então, lá na disciplina de Química, vocês vão estudar a escala de pH. Então, a escala de pH é uma escala que vai de 0 até 14. Quando eu tenho um pH 7, eu falo que eu tenho um pH neutro. Quando eu tenho um pH acima de 7, eu tenho um pH básico. E quando eu tenho um pH abaixo de 7, eu tenho um pH ácido. Então, toda vez que eu tenho ali uma chuva, essa chuva ela vai ter um pH menor do que 7. Quanto menor for esse pH, mais destrutiva, digamos assim, será o poder dessa chuva. Claro que uma situação em que a pessoa ela tomou chuva, por exemplo, ela não vai sair com a pele toda queimada, porque a acidez, na maioria das situações, é uma acidez de leve para moderada. Mas uma exposição contínua, uma exposição longa à questão da chuva, ela pode causar, sim, problemas de pele, com o surgimento de doenças como o câncer, vai causar a deteriorização
de prédios, por exemplo, que não sofrem com manutenção, então a longo prazo, a gente consegue perceber os efeitos aí da chuva ácida. Então a imagem colocada aqui no nosso slide mostra para a gente os óxidos de nitrogênio, o dióxido de enxofre, que são alguns dos poluentes liberados aqui pela atividade industrial e pela queima de combustível aí dos veículos, combustíveis fósseis, que se misturam com a precipitação, tornando a chuva, então, ácida. Então, toda chuva, ela é ácida. Em algumas situações eu tenho uma acidez maior, em outras uma acidez um pouco menor. Caminhando aí para o final da nossa apresentação, eu tenho aqui um exercício, a gente sempre termina com a correção aqui de um exercício, e a questão ela fala o seguinte para a gente, que as marés elas estão associadas às forças gravitacionais exercidas no planeta pela Lua e pelo Sol. Há uma amplitude maior de maré quando ocorrem alinhamentos específicos entre esses três corpos, em especial nas... E aí vem as opções para a gente, Lua crescente e minguante, Lua nova e Lua cheia, Lua crescente e Lua cheia e a Lua nova. Então aqui é a explicação que a gente deu lá no comecinho dos nossos slides, falando sobre a questão das marés, quando eu tenho os pontos com as marés mais elevadas. Então a maré mais elevada, ela vai acontecer quando eu tiver a atração gravitacional da Lua em relação à Terra, somada com a atração gravitacional do Sol. Então soma a gravidade da Lua e do Sol em relação à Terra. Aí eu vou ter um ponto lá de maré mais elevada. Isso acontece quando eu tenho Lua nova e Lua cheia. Então, Lua nova e Lua cheia, letra B é a resposta correta para o nosso exercício. Com isso, a gente chega aqui ao final da nossa apresentação.